Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Estamos chegando junto para mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você bem sabe, na próxima uma hora a gente põe em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Aqui a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado os assuntos que estão pegando fogo, estão quentes no Brasil inteiro, que envolvem política, economia e também o mundo, as questões da política externa. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. Olimpíadas. O deputado Orlando Silva relembra a escolha do Brasil como sede dos Jogos em 2016 e projeta desempenho do país em Paris neste ano. Dominada pela direita, a Câmara avança para aprovar revanche ao STF sobre drogas. Médico avalia que criminalização do aborto aumentaria as mortes de meninas por complicações na gravidez ou suicídio. Manifestantes realizam em Natal o terceiro encontro nacional da Marcha Mundial das Mulheres. Adiada novamente a votação do projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. Vamos entender a disputa. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. O Bem Viver agora tem o prazer de receber o deputado federal pelo PCdoB paulista, Orlando Silva. Deputado, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade. Sempre um prazer poder recebê-lo aqui no Brasil de Fato, viu, amigo? Eu que agradeço a oportunidade de conversar com todos os amigos do Brasil de Fato. Maravilha. Deputado, o senhor foi por 5 anos ministro dos Esportes, de 2006 a 2011, atravessando diferentes governos. Antes disso mesmo, foi secretário executivo da pasta, só depois, em 2015, que o senhor foi assumir esse cargo no Legislativo aí como deputado federal, passando por outras instâncias. Mas, enfim, a gente queria aproveitar um pouquinho desse seu saber, porque a gente está às vésperas das Olimpíadas, que acontecem em Paris a partir aí do final de julho, a partir do dia 26, 27, todos os olhos estarão voltados para lá, muita gente vai estar emocionada e está certo, né? Os esportes é um momento que nos aproxima quanto nação, quanto país, e eu acho que isso é uma das grandes marcas que o senhor também tentou deixar na sua gestão. Eu queria falar um pouquinho sobre as suas expectativas para as Olimpíadas, mesmo longe do cargo de ministro, mas principalmente eu queria retomar um pouquinho o que foi aquele momento tão emblemático para a nossa história do país, quando nós fomos sede dos Jogos Olímpicos, isso em 2016 no Rio de Janeiro. O senhor não era ministro na época, sempre bom lembrar que a gente já havia até passado pelo golpe de Estado, não era mais Dilma Rousseff, a presidenta do país, mas o senhor estava em outro momento super importante, que foi a escolha do Rio de Janeiro como sede. Isso aconteceu em 2009. O senhor pode lembrar um pouquinho como foi essa trajetória? Não foi simples, né? Pedir simplesmente ali para o COI, né, para o Comitê Olímpico Internacional, que o Brasil queria ser sede, pronto, foi escolhido. Foi todo um processo, não, deputado? Sim, os Jogos Olímpicos, e diria também os Jogos Paralímpicos, juntos eles compõem o momento mais importante, sublime do esporte internacional. Esses eventos são disputados de modo muito acirrado às suas sedes. O Rio de Janeiro, por exemplo, disputou com a cidade de Chicago, que era nada mais nada menos que a cidade natal do então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Cidade natal, coisa político, né? Já que ele nasceu no Havaí, mas era o berço político do presidente Barack Obama. Madrid, que era a cidade do José Manuel Samaranch, presidente emérito do Comitê Olímpico Internacional, e Tóquio, que é sempre uma cidade muito importante pela estrutura, já realizou 2 edições, inclusive, de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então é uma disputa sempre muito acirrada. O presidente Lula sempre teve a visão de que o Brasil deveria exercer uma espécie de soft power, uma busca de influenciar internacionalmente por valores, por conceitos, por boas experiências, diferentemente de algumas superpotências que tentam impor seus valores pelo uso das armas, pela força política, pelo constrangimento, até por golpes. A lógica do presidente Lula é a lógica da cooperação, a lógica de diálogo, de construção de laços de amizade e solidariedade. E ele sempre viu os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e a Copa do Mundo como um momento do Brasil se afirmar diante do mundo, com seus valores, com a sua perspectiva. Isso foi o primeiro fator que embalou a ideia do presidente de transformar o Brasil. Entre 2007, quando realizamos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos,
e 2016, quando realizaríamos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, intermediado pelos Jogos Mundiais Militares em 2011, pela Copa do Mundo da FIFA em 2014, como a década do esporte internacional no Brasil. O Brasil sediou em 10 anos os principais esportes, os principais eventos esportivos do planeta, para não falar dos eventos internacionais por modalidades. Então, foi uma estratégia. O presidente Lula emprestou muito prestígio, seu prestígio internacional, e nós conseguimos também, ao lado da conquista que deu uma grande projeção internacional ao Brasil, estruturar investimentos, porque em todo mundo esses grandes eventos geram a oportunidade de antecipar investimentos em infraestrutura urbana, em infraestrutura esportiva, que mais cedo ou mais tarde teriam que ser feitos, mas que são acelerados em função desses eventos. Eu diria que foi importante a experiência internacional, o Brasil passou a ser mais respeitado, as nossas cidades melhoraram muito a sua infraestrutura. Eu lembro que, antes da Copa do Mundo, nós vivíamos um processo de reestruturação dos aeroportos, e o que nós mais ouvimos é: se está ruim hoje, imagina na Copa. O que aconteceu é que a Copa chegou e foi um espetáculo. E nós temos aeroportos hoje muito, muito melhores do que o que tínhamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. É um exemplo prático de legado que esses eventos nos deixou. Eu poderia falar de equipamentos esportivos diversos, talvez poderia ilustrar com o Centro Paralímpico do Brasil, que é um dos principais centros paralímpicos do mundo, que é gerido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, como um exemplo de legado esportivo. Então, eu diria que foi um fato importante para o esporte, para a economia brasileira. Eu lembro sempre que aquele período de preparação desses eventos era um período em que o mundo vivia uma crise econômica importante, e os investimentos públicos em infraestrutura também serviu como medida anticíclica, para que nós tivéssemos ação do Estado no sentido de criar melhor ambiente econômico no país. É evidente que isso tudo não exclui problemas, erros, né? Eu diria que nós tivemos, do ponto de vista do legado esportivo, algumas falhas em algumas modalidades, em alguns equipamentos, em alguns estádios da Copa, por exemplo, né? E que, ao longo dos últimos anos, tem buscado se enfrentar, ampliando a natureza das atividades que ali acontecem. Eu diria que muitos temas de infraestrutura urbana, nós tivemos dificuldades porque havia uma ideia geral sobre o que fazer, mas não havia projetos executivos que permitissem, no tempo adequado, executar essas obras. Isso acabou ficando como um passivo, mas também serve de aprendizagem quanto à necessidade das nossas cidades se planejarem melhor, de modo que, quando tivermos oportunidades, podemos aproveitá-las e qualificar as cidades do Brasil. De conjunto, diria que nós tivemos um saldo positivo na infraestrutura urbana, na infraestrutura esportiva, na exposição do Brasil internacionalmente, na qualificação da hospitalidade, dos aeroportos, dos portos, na melhoria de serviços de hotelaria, na ampliação de vagas de hotelaria e também um legado esportivo, que estamos colhendo resultados e ainda colheremos, porque o legado esportivo você colhe ao longo de décadas. E o Brasil está no curso da colheita de resultados esportivos. Perfeito, deputado. Inclusive, sobre esse ponto que eu queria dar prosseguimento na nossa conversa, essa última questão do legado esportivo, da preparação dos atletas, porque a gente sabe que quando um país se torna sede, obviamente que vai ter um foco e um interesse dos próprios atletas de se desenvolverem, terem uma melhor performance por estarem jogando em casa, para a torcida, e a gente sabe que o Brasil passou por uma preparação mais intensiva e a gente está vendo esses frutos. As Olimpíadas do Rio foram as melhores e depois as de Tóquio também tiveram um resultado expressivo e a gente agora está nessas expectativas de Paris, e aí já vai chegando naquele ponto de ouvir o que o senhor espera para o nosso desempenho, mas então já queria entender, o senhor acredita que muito daquela preparação ainda vai dar novos frutos? O Brasil não perdeu toda aquela preparação, ela ainda vai acontecer, mesmo tendo essa ausência do próprio Ministério dos Esportes, que esteve ausente, ele foi extinto nessa gestão Temer, gestão Bolsonaro. O senhor acredita que mesmo com essa ausência não foi perdido os esforços e a preparação dos atletas, a gente ainda vai ver grandes desempenhos nessas Olimpíadas e nas próximas, deputado? Eu não tenho a menor dúvida. Nós colhemos bons resultados já nos Jogos Olímpicos de Londres, que foram os jogos que antecederam os Jogos do Rio. Tivemos um excelente desempenho no Rio, um excelente desempenho em Tóquio, e não tenho dúvida que teremos um excelente desempenho em Paris. Nós já temos uma delegação bem qualificada de meninos e meninas, né? Nós temos praticamente uma paridade. Muitas vezes as mulheres ganham maior destaque. Inclusive, a minha expectativa é que as mulheres conquistem mais medalhas do que os homens, o que é algo, para mim, extraordinário, que revela a importância de nós estimularmos o apoio para as mulheres também. Isso é recente, considero que isso é muito importante. Então,
Porque o ciclo olímpico, os ciclos olímpicos se desenvolvem num período mais largo. E eu não tenho a menor dúvida de que nós ainda colheremos bons resultados em função desse esforço intensivo que os Jogos do Rio trouxeram para o Brasil. Sofremos no governo Bolsonaro, sim, mas nós mantivemos um certo nível de investimento nos esportes olímpicos. Por quê? Porque tem três iniciativas que nós começamos lá atrás. A Lei Agnello-Piva, que é uma lei que criou um mecanismo de financiamento para o esporte olímpico e paralímpico e para clubes sociais a partir de recursos de loterias. Isso deu estabilidade ao financiamento do sistema olímpico e paralímpico do Brasil. O Bolsa Atleta, que foi um programa criado pelo nosso governo, que não foi extinto pelo Bolsonaro porque tinha que mudar a lei. Eles não tiveram condição de mudar a lei. Eles até congelaram os valores da Bolsa. E essa semana, o presidente Lula assina decreto atualizando os valores do Bolsa Atleta, depois de 6 anos de congelamento desses recursos. Mas o Bolsa Atleta é uma medida fundamental para manter treinamento e preparação de atletas. E a lei de incentivo ao esporte, que nós também aprovamos no nosso governo, eu era ministro quando foi votada essa lei. Isso cria mecanismos para que, com renúncia fiscal do Estado, o sistema olímpico e paralímpico possa captar recursos privados. Essas três medidas seguiram, mesmo no governo Bolsonaro, porque eram leis, e leis não se modificam. Eles tentaram desestruturar tudo o que fizemos, mas não tiveram coragem nem força para alterar essas leis. É isso que deu fôlego para que nós seguíssemos dando passos adiante na formação e preparação dos nossos atletas, e eu estou convencido que teremos um grande resultado nos Jogos de Paris. Será que podem superar do Rio de Janeiro ou o de Tóquio, deputado? O jogo, como se diz por aí, o jogo é jogado, lambaria pescado. Essas coisas é difícil você prever. Mas eu não tenho a menor dúvida que, se nós avaliarmos o movimento olímpico e paralímpico, nós poderemos ter juntos melhores resultados. Eu espero que a gente possa ter também no Olímpico. No Paralímpico, eu tenho certeza, mas também no Olímpico um bom resultado. E o senhor acredita que a saída da Ana Moser, no momento ali um pouco ainda sem respostas por parte do governo, pode ter prejudicado um pouquinho o desenvolvimento do Ministério dos Esportes? Não acredito, até porque o foco da Ana Moser estava no esporte social. Ela tinha uma ideia muito sólida de que era importante uma vinculação do esporte com a escola, do esporte com a saúde, do esporte com o desenvolvimento social. E isso, inclusive, é uma linha, na minha percepção, uma linha estratégica, porque é uma linha que tem que atravessar os governos. E frutos podem ser colhidos no alto rendimento, mas o foco não seria alto rendimento. A associação entre esporte e escola, que permita o desenvolvimento do esporte escolar e do esporte universitário, seguramente terá desdobramentos no esporte de alto rendimento. Mas o foco é a qualidade de vida, é desenvolvimento social, é esporte como ferramenta para o desenvolvimento social. Esse era o foco da Ana Moser, ela não estava focando no esporte de alto rendimento. A minha impressão é que não houve mudança relevante no plano do esporte de alto rendimento que a saída dela comprometesse os resultados do país. E o senhor voltaria para o Ministério dos Esportes em um eventual convite, por exemplo, deputado? Não, de jeito algum, já fiz parte de um ciclo importante. Acredito que novos gestores, com novas ideias, com novas experiências, são mais qualificados para produzir os melhores resultados para o país. Deputado, agora um outro assunto super relevante que eu gostaria de ouvir a palavra do senhor é a respeito do PL das fake news. O senhor foi relator basicamente por 4 anos, mas esse projeto acabou sendo engavetado aí pelo presidente da casa, Arthur Lira, que disse que tem uma nova comissão justamente debatendo esse tema. Isso tudo aconteceu em abril, a gente já está aí agora quase meados de julho. De lá para cá, o senhor sente que esse tema de alguma maneira avançou? De fato, a promessa do presidente da casa de que esse trabalho não seria jogado fora foi cumprida? Como o senhor está entendendo a situação do combate a fake news, controle de big techs no Brasil, todas essas regulamentações? Olha, a regulação de plataformas digitais é um desafio global. Não é apenas no Brasil, o mundo inteiro debate. A Europa aprovou 3 leis muito importantes: a lei dos serviços digitais, a lei dos mercados digitais e a lei da inteligência artificial. Os Estados Unidos discutem isso. O Brasil, nesses 4 anos, acumulou. Eu diria que hoje há uma grande convergência que reúne o atual governo, a sociedade civil, na sua maioria, um expressivo número de especialistas e parte da indústria, que tem uma convergência quanto aos termos em que deve se dar a regulação de plataformas digitais. Há uma resistência muito forte da extrema-direita, que na cabeça deles não se muda em time que está ganhando. E hoje, sem regra, eles avançam politicamente, difundindo desinformação, fake news, discurso de ódio, e eles são contra qualquer regra, porque eles querem ter liberdade total para poder seguir com essa prática nefasta, que fere a democracia,
fere direitos como o direito à saúde, ameaça a infância e a adolescência, ameaça as mulheres, setores minorizados como a população LGBTQIA+. Então, a resistência dessa gente, da extrema-direita, é porque eles querem seguir com as barbaridades que eles praticam no universo virtual. É evidente que o fato de não ter sido votado na Câmara é um problema político. O presidente Arthur Lira criou um novo GT, esse GT não foi instalado, nós seguimos aguardando a decisão de instalação do presidente Arthur Lira para que nós possamos dar passo adiante. Caso o parlamento não decida, meu palpite é que não passará de 2024 uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós temos duas questões, dois recursos, desde 2013, no Supremo Tribunal Federal, ainda versando sobre Orkut, no tempo que existia ainda o Orkut, que discute o artigo 19 do Marco Civil da Internet e que afeta a responsabilidade de plataformas digitais. Então, eu prefiro que o Congresso Nacional, que é onde você deve formar a opinião, refletindo os anseios da sociedade, decida e delibere regras para regulação de plataformas digitais, estimulando a defesa da liberdade de expressão, criando obrigações de transparência para as big techs e mecanismos que garantam o devido processo e o usuário possa contestar a moderação de conteúdo que fira os seus direitos e que nós tenhamos a possibilidade da sociedade acompanhar como se dá a operação desses serviços digitais. Regras de transparência, garantia da liberdade de expressão e regras novas de responsabilidade. A internet não é território sem lei, tem que ter regra. Quem produzir dano tem que ser responsabilizado. Caso o parlamento não decida, não vote, infelizmente, teremos que uma vez mais assistir e provavelmente aplaudir decisões do judiciário, como eu aplaudi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu regras para combater fake news durante a eleição. Em 2024, sem lei, a regra foi instituída por uma instrução, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, limitando o uso malicioso de inteligência artificial nas eleições e criando mecanismos de dever, obrigação para as big techs controlarem fake news. Se o Congresso for omisso, teremos o Judiciário exercendo as suas funções. Perfeito. Deputado, num efeito aqui de suposição, digamos que se o projeto que o senhor era relator, o PL das fake news, de fato tivesse sido votado e aprovado, o senhor acredita que ele talvez poderia ter sido utilizado no que aconteceu nesse caso recente da deputada da sua colega Carla Zambelli, que chamou a também colega sua, Benedita da Silva, de Chica da Silva? Você acha que talvez nesse caso o PL das fake news poderia ter sido atuado ali para de alguma maneira ser agido contra a deputada Carla Zambelli? Teria que examinar no caso concreto. Eu não refleti sobre isso. Porque o que a proposta de lei discute cria uma obrigação, um dever de cuidado das plataformas digitais, que devem ser notificadas quando houver um rol de crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, crimes contra a saúde pública, induzimento ao suicídio e à automutilação, crimes contra criança e adolescente, violência contra mulheres, racismo. Esses temas, essas plataformas digitais são notificadas e ficam obrigadas a fazer moderação de conteúdo. Eu não acompanhei se ela manteve ou excluiu a publicação e não acompanhei a leitura da deputada Benedita se ela reconheceu algum dano que lhe foi produzido, porque a responsabilidade diz respeito a danos causados. Se a deputada considerou que houve algum dano, ela notificaria a plataforma atuaria e poderia ter algum tipo de judicialização contra a autoria de quem tomou a iniciativa que produziu o dano. Deputado, e a respeito da inteligência artificial, que é um tema que ainda não estava em vigor, que ainda não era tão presente quando o senhor era relator desse tema, do PL das fake news, é um tema que o senhor acredita que o Brasil está atrasado, já deveria ter regularizado? Tem algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral a respeito das eleições, mas não de uma maneira ampla e geral. É algo que o Brasil também vai precisar se debruçar, deputado. O Brasil está atrasado nesse sentido? A Câmara dos Deputados aprovou em 2020 um marco para regulamentar a inteligência artificial. Esse projeto foi encaminhado ao Senado. O Senado lá constituiu uma comissão de juristas que elaborou um projeto mais desenvolvido que o projeto da Câmara. O senador Rodrigo Pacheco subscreveu essa proposta. Hoje o senador Eduardo Gomes é o relator, já está na quarta versão do seu relatório, introduzindo medidas para a regulação de inteligência artificial. Esse texto é muito influenciado pela União Europeia, pelo texto da União Europeia, e está assentado na ideia de matriz de risco, estabelecendo uma matriz de risco onde se define em que casos não cabe o uso de inteligência artificial, em que casos cabe com muitas restrições, outros com poucas restrições e outros sem restrição.
Então, esse debate está no Senado e eu imagino que possa evoluir com certa brevidade. É o projeto de lei 2338. Imagino que ele deva ser votado lá, juntamente com o texto encaminhado pela Câmara ao Senado, e deve assim voltar à Câmara dos Deputados, que deve dar a palavra final com regras para a inteligência artificial, o seu uso no Brasil, e espero que seja votado num prazo breve, levando em conta as melhores práticas internacionais. E agora sim, só para encerrar, deputado, o senhor estava citando que talvez caiba ao Poder Judiciário, quem sabe o Supremo Tribunal Federal, a regularização ou o incentivo de que o Brasil regularize a questão da internet, das big techs, enfim, tudo que tange o PL das fake news. Aí a gente lembra que o Elon Musk acabou se agindo ali de alguma maneira, ali num debate virtual contra, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes do STF, e foi justamente nesse momento que o seu PL, mas o PL que você era relator, acabou sendo ali arquivado. Mesmo que então o caso chegue ao STF, ele que tome as rédeas para regularizar toda essa situação, você não acredita então que talvez esse poderio das Big Techs, a prova aí de tudo que faz Elon Musk, pode intervir e impedir que o debate avance nos moldes que necessita a sociedade brasileira? O Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, age com provocação. Existe uma provocação do Supremo Tribunal Federal que questiona a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A decisão do Supremo Tribunal Federal será sobre esse artigo, não é sobre outros temas. E esse artigo significa discutir sobre responsabilidade, discutir regime de responsabilidades. Quem é responsável por danos produzidos a partir de conteúdos veiculados na internet? É esse o tema que está em exame no Supremo Tribunal Federal e será nesse limite. Por isso que é importante que o debate legislativo se dê, que a competência para uma abordagem mais ampla da matéria é do Poder Legislativo, que é quem compete legislar, elaborar marcos regulatórios mais amplos. Então, o Supremo decide no seu âmbito, eu espero que decida, sobre responsabilidade para que nós possamos, sim, responsabilizar quem produzir danos a partir de publicações na internet, e espero que o Congresso Nacional cumpra a sua missão, estabelecendo um marco regulatório mais amplo, do que envolve, como disse, temas como transparência, como defesa da liberdade de expressão, entre outros aspectos. Deputado Orlando Silva, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente do Brasil de Fato, viu? Muito obrigado, foi um prazer falar contigo e com os amigos do Brasil de Fato. A gente vai seguir falando sobre regulação da internet, especialmente inteligência artificial. A gente vai atualizar até uma fala que o deputado comentou sobre esse projeto de lei que foi adiado no Senado. A gente ainda não tinha atualização quando aconteceu a entrevista, mas agora sim a gente vai trazer todas as informações fresquinhas. A proposta então enfrenta a resistência das plataformas digitais e setores como o CNI. A sociedade civil lamentou a prorrogação. Vamos entender melhor o que está em jogo. A reportagem de Cristiane Sampaio, e quem conta os detalhes para a gente é Douglas Matos. A votação da proposta que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil, antes prevista para a última terça-feira, dia 9, foi novamente adiada no Senado. O texto está em debate numa comissão especial da Casa, mas enfrenta oposição por parte de alguns setores, entre eles a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e plataformas digitais como Google e Meta, a empresa detentora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. A decisão sobre o novo adiamento foi anunciada pelo presidente do colegiado, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Ele ressaltou que a discussão em torno da proposta envolve questões de ordem democrática. De acordo com as palavras do parlamentar, o projeto envolve certa complexidade e muitos interesses de diferentes setores. Eu tenho falado isso desde o começo e é um acordo meu com o senador Eduardo Gomes. Não há pressa em votar. Primeira coisa, isso desde o começo. Tanto que nós fizemos 12 audiências públicas. Todos os setores participaram, colaboraram, do governo ao judiciário, aos setores econômicos, todos. São inúmeras, milhares de colaborações que nós desde o início estamos colocando. Agora, existe no parlamento brasileiro hoje aqueles que querem a discussão, a mídia para ganhar dinheiro e para aproveitar da desinformação da população. Está lotado de gente que faz isso em rede social, que levanta o argumento de censura, mas por quê? Ganham em cima disso. Estão ganhando em cima de rede social e da desinformação da população. Agora, o Senado não é a casa para esse tipo de palco, para esse tipo de picadeiro. Carlos Viana indicou ainda que o colegiado vai trabalhar para garantir que o projeto siga adiante na casa.
Presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Inovação e Pesquisa, o senador Isalci, do PL do Distrito Federal, disse que, da forma como está redigido, o parecer em debate tende a inibir a inovação. Ele citou o relatório da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que menciona risco de dificuldades criadas ao setor e defendeu que seja dado um tempo para se discutir melhor o tema após o recesso legislativo, que começa no próximo dia 18 e termina no início de agosto. A proposta em debate no Senado é o PL 2338 de 2023, projeto de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, que fixa regras gerais e de abrangência nacional para o desenvolvimento, a implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial. O projeto de lei tem como relator o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. Caso passe pela comissão especial em que é discutido, o texto será encaminhado ao plenário. A proposta também precisa de aval da Câmara dos Deputados. Ao comentar o pedido de adiamento da votação, que foi endossado por parlamentares bolsonaristas, como Marcos Rogério e Marcos Pontes, do PL, Carlos Viana reagiu às críticas, muito presentes no ambiente da internet, de que o projeto vai promover a censura. Presente na comissão para assistir à sessão da última terça, a jornalista e militante Ramênia Galas lamentou o novo adiamento da votação da proposta que tramita na casa desde maio do ano passado. A profissional acompanha as discussões em torno do projeto como representante do coletivo Intervozes e pela coalizão Direitos na Rede, um conjunto de mais de 50 organizações que lidam com o tema dos direitos digitais. Na segunda-feira, dia 8, a coalizão e cerca de 30 entidades veicularam uma carta pública em que pedem a votação e a aprovação do PL 2338 de 2023. Ao longo de 9 páginas, o documento destrincha uma série de aspectos. Em primeiro plano, o grupo argumenta que a inteligência artificial pode proporcionar inúmeros benefícios à sociedade, nomeadamente na promoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas carece de normas para a utilização, porque também traz riscos potenciais. O setor rebate ainda o argumento de que o PL pode prejudicar o desenvolvimento e a busca pelas práticas de inovação no país. O documento finaliza, abre aspas, pelo contrário, uma regulamentação eficaz que proteja os direitos é uma condição indispensável para o florescimento de produtos e serviços de inteligência artificial responsáveis, que melhorem o potencial humano e o Estado de Direito Democrático, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Reforçando então as palavras até que a gente ouviu do deputado Orlando Silva, a regulação da inteligência artificial está se tornando uma prioridade global à medida que a tecnologia avança rapidamente e se integra em diversos setores. Mas aqui no Brasil, a gente segue atrasado. É preciso garantir estruturas regulatórias para o uso ético e seguro dessa ferramenta. Como é que estamos pensando o assunto, por exemplo, na construção de conhecimentos e na educação do país? Por outro lado, como as plataformas lucram e exploram a população enquanto não temos uma regulação definida? São questões que preocupam dia a dia diante de muitos interesses que sabemos que estão em jogo. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos aproveitar então para relembrar um recadinho super importante que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa? São várias rádios regionais, comunitárias, educativas que todos os dias colocam o nosso programa na sua grade. São mais de 300 emissoras, melhor dizendo, e se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Vamos falar agora sobre o marco temporal. A votação da emenda à Constituição que estabelece a proposta foi suspensa na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Originalmente estava marcada para ontem, mas a discussão foi adiada e deve ser retomada apenas em outubro. Aqui no Bem Viver, a gente segue acompanhando esse assunto tão importante e que pode causar muitas injustiças aos povos.
A PEC determina que a demarcação de terras indígenas só pode ocorrer em territórios ocupados até outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. A proposta é uma ameaça aos direitos das comunidades de povos originários, já que pode invalidar áreas já homologadas. Além disso, pode restringir novas demarcações, e a decisão da CCJ ocorreu pouco mais de uma semana depois de o Supremo Tribunal Federal marcar a primeira reunião de uma comissão de conciliação para tratar do assunto. O encontro está agendado para o dia 5 de agosto. Nesse período, representantes dos povos indígenas reforçaram o movimento para que o assunto fosse retirado de pauta, isso do Senado. Em abril, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da lei do marco temporal, isso até que o tribunal se manifeste definitivamente sobre o tema. Assunto complicado, difícil, com muitas questões, mas por isso que a gente vai trazer em detalhe, sempre tentando destrinchar essa questão fundamental aqui no nosso programa. Outro assunto importante que também envolve uma disputa entre o Judiciário e o Congresso é a descriminalização das drogas. E olha só, a Câmara dos Deputados anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a PEC das drogas. Essa é uma reação da ala conservadora em resposta, justamente, à decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre esse mesmo assunto. Parlamentares de centro-direita vão dominar a comissão e tentar endurecer as regras já vigentes. Ao mesmo tempo, ativistas da descriminalização acreditam que o debate está amadurecendo na sociedade. Quem está apurando todos esses detalhes e vai contar qual que é o panorama para a gente é o nosso repórter especial enviado em Brasília, Alex Mirkan. A maioria conservadora do Congresso Nacional se mobiliza para dar o troco ao Supremo Tribunal Federal após a decisão recente sobre a descriminalização da maconha. O objetivo é endurecer ainda mais as leis sobre drogas no Brasil. Anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, uma comissão especial vai analisar a proposta de uma emenda constitucional que já foi aprovada em abril pelo Senado. A PEC das drogas é de autoria de Rodrigo Pacheco. E além de endurecer penas para o porte e posse de qualquer substância ilícita, o texto não diferencia o usuário do traficante. O projeto é tido como mais uma estratégia retórica da extrema-direita, conforme aponta o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Ele sabe que tem um senso comum e tem maioria num Congresso conservador, mas a prática mostrou no PL do estupro que o Arthur Lira, que está fazendo o jogo da extrema-direita, que bolsonarizou o Centrão, ele sabe que levou um tranco na reação popular, da grande mídia também, e aí ele, inclusive, agora vai ter um grupo para discutir essa questão. Isso já mostra um recuo e nós vamos, no debate, tentar ganhar a população. Especialista em direito penal, Cristiano Marona, da plataforma Justa, lamenta a postura dos parlamentares. É realmente chocante que o Congresso tenha reagido dessa forma, porque a mensagem que o Congresso passa é: nós não vemos problemas em usuários pobres, negros, periféricos serem tratados como traficantes. A mensagem que fica é essa. E como está, ninguém está ganhando, né? Estão todos perdendo. A não ser, claro, a bancada da bala. Após ser debatida, a proposta precisará de 308 de 513 votos para ser aprovada no plenário da Câmara. Se houver essa aprovação, o texto será promulgado sem precisar de sanção presidencial, já que se trata de uma emenda constitucional. Além de seguir tendência oposta ao resto do mundo, eventuais mudanças na lei poderiam abrir precedentes para a revisão de outras normativas relacionadas aos usuários de drogas, conforme aponta a cientista política Natália Oliveira, coordenadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Junto com a criação da PEC 45, o ano passado no Senado, é possível verificar, como a gente faz monitoramentos de municípios e estados, o crescimento de projetos de leis, tanto municipais em âmbito estadual, que buscam criminalizar os usuários de drogas, seja com penas de multa e alguns municípios, inclusive, propondo internação compulsórias, internações forçadas. Depois do Senado, a PEC das drogas já passou pela CCJ da Câmara, sob relatoria do deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Agora Salles tem a intenção de presidir a comissão especial, que será formada por 68 deputados, entre titulares e suplentes. Pela proporção partidária, a centro-direita dominará o fórum, mantendo uma rota de colisão já vista em outros países que passaram pelo mesmo processo.
Marona exemplifica. Na Colômbia isso aconteceu, né? A Corte colombiana, em 94, declarou inconstitucional a posse de drogas para uso pessoal. O Congresso colombiano reagiu como o Congresso brasileiro, apresentando uma PEC para constitucionalizar a obrigação de criminalização da posse de drogas para uso pessoal, e a Corte colombiana, ao fim e ao cabo, declarou inconstitucional essa emenda à Constituição. É o que eu acho que vai acontecer se o Congresso for adiante com essa iniciativa. No dia 26 de junho, o STF formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para o uso pessoal. A Corte fixou o limite de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas da erva para não enquadrar o usuário como traficante. Embora o Supremo tenha solicitado uma força-tarefa da Justiça para a revisão de penas sob o novo entendimento, com potencial para desencarcerar milhares de pessoas, existe a preocupação de que a decisão tenha menos efeitos práticos do que o esperado. É o que aponta Marona. Embora a descriminalização seja, sem dúvida, uma medida positiva, essa possibilidade de afastar a presunção apenas com base no testemunho policial é um risco que pode impedir que haja, de fato, um impacto maior, né? Mas eu torço para que esse mutirão seja feito o mais rapidamente possível e que abranja o maior número de casos possível. O Ivan Valente destaca. Então foi uma decisão importante, entendeu? E que serve para mostrar que nós não queremos entupir cadeias de jovens, pobres, negros, que na prática vão ser, lá na cadeia, soldados do crime organizado. Entende? É a formação de profissionais do crime. E eles sabem disso, mas eles trabalham com o quê? Com o pânico, com o medo da população. Apesar do alarmismo, o tema aos poucos tem amadurecido na sociedade brasileira, ancorado pela cada vez mais aceita cannabis medicinal. Também não faltam exemplos internacionais de políticas sobre drogas pautadas na saúde pública e não na criminalidade. Modelos que poderiam servir de inspiração ao Brasil, com benefícios especialmente para as populações mais expostas e vulneráveis nesse sistema. Natália destaca. Se a gente levou 9 anos para um poder do Estado Democrático de Direito reconhecer que existe uma relação direta entre o racismo e a guerra às drogas, a gente precisa também de mais um período para que os outros poderes compreendam isso. E isso é o tempo da política. Então, a gente segue, né, fazendo o que a gente sempre fez, que é apontando quanto a guerra às drogas ela atinge de maneira majoritária a população negra e que a solução para isso são construir, né, novos marcos pacíficos. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan. E ao contrário dos achismos de quem é contra, o exemplo da descriminalização pelo mundo aponta resultados positivos. Temos a redução da população carcerária, melhoria na saúde pública, além da redução da violência e do crime organizado. Vários países avançaram nas últimas décadas no entendimento do assunto como uma questão de saúde pública. Outro debate que ganhou ainda mais repercussão recentemente foi o direito das mulheres ao aborto. A questão voltou a ser notícia nas últimas semanas, mas não por um avanço, pelo contrário, por uma ameaça de retrocesso. É que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocou em pauta um projeto de lei que altera o Código Penal de 1940. Todo mundo lembra dessa situação, a gente repercutiu muito aqui no Bem Viver, outros veículos também, né? A proposta passa a classificar como homicídio a realização de aborto após 22 semanas de gestação em quaisquer casos. A penalidade, inclusive, pode ser mais severa para uma mulher vítima do estupro do que o próprio autor do crime, gente. Isso é completamente inconcebível. Sobre esse tema, o programa Trilhas do Nordeste, do Brasil de Fato Pernambuco, entrevistou o ginecologista Olímpio Moraes. Ele é diretor do CISAM, Centro Integrado de Saúde Almauri de Medeiros, da UP, a Universidade de Pernambuco. O médico é uma referência na realização de processos abortivos legais no Recife. Ele conversou com o nosso repórter Rodolfo Rodrigo, que detalhou processos com a proposta do projeto. Você sabe que um corpo de uma menina de 10, 11, 12, 13 anos não é um corpo preparado para parir. Criança não pode ser mãe, não é mãe. Ela tem um risco, a principal causa de morte materna nessa faixa etária são as complicações da gravidez. E a segunda causa é o suicídio levado devido à violência. A criança de 10 a 14 anos, ela não morre de câncer, ela não morre de infarto, ela não morre de acidente de carro, nem de, estou falando mulheres, né? Nem de bala, nem de tiro.
ela morre dessas complicações. Então, se tem políticos, se tem uma bancada religiosa preocupada com isso, ele devia estar ao contrário, trabalhar o que a ciência diz a respeito, Rodolfo. O que a ciência diz a respeito? Que devemos ter educação sexual nas escolas, certo? Devemos ter o fácil acesso ao método contraceptivo. A educação sexual é importante para a criança perceba o que é carinho, o que não é carinho, o que pode, não pode, e ela tem uma abertura na escola de falar o que está acontecendo, está levando sofrimento. E quando descobrir que tem aborto, esses políticos deviam estar tentando ter verba, emenda parlamentar, ou estimular que no seu município tem um serviço de atendimento à mulher vítima de violência. Esses políticos são contra a educação sexual, eles chamam de ideologia de gênero, que não existe isso. A educação sexual desinforma, causa fake news sobre esse trabalho importantíssimo nas escolas. E depois obstrui o acesso ao método contraceptivo e também são contra a assistência ao abortamento, em todas as circunstâncias, tá certo? Então é terrível. Olímpio Moraes também falou sobre o perfil da maioria das pessoas que buscam o serviço. No caso de estupro, é bem sabido que 70% a 80% são adolescentes, né? E pasme, a maior parte menor de 14 anos. Existe estupro com 8 anos, Rodolfo, com 7, com 6, com todas as idades, né? É uma coisa terrível. Mas só uma ponta aparece que engravida. A gente só percebe muitas vezes quando tem a gravidez, porque a gente acredita, Rodolfo, devido a esse problema, que é um problema dentro de uma família, que muitas vezes na nossa cultura existe uma cultura de culpabilizar as mulheres, dela não saber como procurar ajuda. A gente acredita que, embora os anuários registrados oficialmente cheguem em torno de 70 mil, mas a gente acredita que pode ser 10 vezes maior, um pouco mais, podendo chegar a 800 mil estupros, certo? E a gente acredita que desses estupros, 5% das mulheres podem engravidar, porque muitas vezes o estupro não é isolado, ele é sequencial, ele é por vários dias, vários meses ou anos, certo? Então é muito grave, e são crianças e adolescentes mais graves. Esse é um assunto que nós, do Bem Viver, do Brasil de Fato como um todo, vamos permanecer de olho, acompanhando cada possível passo. Além da gestação fruto de estupro, o projeto quer retirar da mulher o direito ao aborto em outras situações. São os casos de feto anacéfalo ou ainda quando a gravidez apresenta risco de vida à mulher. A proposta é assinada por uma série de deputados. Essa entrevista, que a gente conferiu um trechinho, você pode conferir ela completa no Trilhas do Nordeste, que você encontra lá na página do Brasil de Fato Pernambuco. É só digitar Brasil de Fato PE, a sigla de Pernambuco, né? .com.br. E o terceiro encontro nacional da Marcha Mundial das Mulheres na Lufaria foi encerrado nessa semana, gente. Feministas de 20 estados do país se juntaram para defender a soberania sobre seus corpos. As mulheres se reuniram ainda para debater a construção de uma agenda comum na luta por políticas públicas e direitos. O encontro foi realizado em Natal, no último sábado, dia 6, e se estendeu até terça-feira, dia 9. A mineira Bernadette Esperança, integrante da Executiva Nacional da Marcha, esteve presente. Nesses dias, a gente tem feito debates em torno de alinhar, pra gente qual que é essa conjuntura que a gente vive, esse contexto. A gente debateu uma agenda também de lutas, e as nossas resistências, alternativas, e também como é que a gente se organiza melhor, para responder os desafios que estão colocados pra gente nesse momento, assim. Uma das atividades realizadas durante o encontro foi a caminhada em protesto pelas ruas da capital potiguar. A manifestação foi realizada na segunda-feira, dia 8, e foi construída em parceria com outras organizações populares. Algumas delas são o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, além da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e a CAMP, que é a Central de Movimentos Populares.
Bernadette Esperança comentou sobre a realização do ato público com essas parceiras. E a gente não podia, sair desse momento do encontro sem uma intervenção de rua, Então, a nossa intervenção foi o nosso ato público, onde a gente tinha mais de 1.000 mulheres e um ato público que foi um ato público em aliança, com os movimentos que são os nossos parceiros, assim, Então, junto com o MST, junto com a CUT, junto com a CMP, e outros movimentos que estão também aqui parte do nosso encontro e que estão construindo, esses debates e formulações em conjunto conosco. Outro foco do encontro foi a construção da 6ª Ação Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, que vai acontecer em 2025. A ideia da ação é promover jornadas de luta nos territórios e reafirmar o caráter internacionalista de sua atuação. Nesse sentido, Bernadette Esperança destaca a importância do encontro e do ato de rua no diálogo com a população. E foi muito importante o ato, porque o impacto da gente ver as pessoas na rua, concordando com aquilo que eram as palavras de ordem que a gente falava, cantando junto as músicas, Então, acho que essa parte do diálogo com a população, a partir de uma ação também, de uma intervenção de rua, é algo que é importante também como método de diálogo com o povo. A Marcha Mundial das Mulheres surgiu entre o fim da década de 90 e o início dos anos 2000. Ela se consolida a partir de uma articulação internacional de organizações feministas. Atualmente, a marcha está presente em 20 estados do país. Ela se define como um movimento internacional anticapitalista, antineoliberal, antirracista e anti-LGBTfóbico. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, criticou a capacidade de comunicação do governo federal. Ele disse que o setor tem tido dificuldades de fazer chegar até a população os projetos e números sociais e econômicos à gestão do presidente Lula. Para o ministro, o governo é muito maior do que consegue dizer. O encontro com ele ocorreu após a reunião realizada em São Paulo com movimentos populares e centrais sindicais. O nosso repórter Igor Carvalho acompanhou um pouco da agenda do ministro e conversou com ele. Vamos ouvir um trecho da fala dele. O governo está perfeito, está tudo bem? Não. Nós ainda temos que melhorar a relação política, melhorar na comunicação, melhorar na própria forma de organização com vários setores da sociedade. E digo que há um trabalho para alcançarmos ainda melhores resultados. O governo é muito maior do que a gente está conseguindo dizer. Que país do mundo tirou 74% da população da insegurança alimentar? Nenhum. Que país do mundo reduziu tanto a extrema pobreza, igual ao Brasil? Nenhum. Que país do mundo reduziu a pobreza num momento tão delicado como 2023, metade de 2024? Nenhum. O que aconteceu no Brasil com o volume de investimentos, com saldo positivo de emprego, crescimento da economia, ele é um crescimento sólido, com reserva cambial. Por isso que eu também acho que há uma posição mais, eu diria, política, no sentido partidário do que propriamente técnico, como deveria ser. E a entrevista completa com o ministro Wellington Dias você confere no nosso site brasildefato.com.br. Agora, sobre saúde pública, a gente vai falar sobre a estratégia de combate ao Aedes com larvicida que virou política nacional. O objetivo é reduzir a população de insetos, sobretudo nas maiores cidades do país. Essa informação foi publicada pelo repórter Léo Rodrigues na Agência Brasil. O texto afirma que o Ministério da Saúde divulgou uma nota estabelecendo a ampliação da iniciativa. Ela foi criada pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e promove o combate ao mosquito Aedes aegypti. A estratégia envolve as chamadas estações disseminadoras de larvicidas. Na prática, são potes com 2 litros de água parada que são distribuídos em locais onde há proliferação dos mosquitos. Em busca de um local para depositar os ovos, as fêmeas se sentem atraídas por esse local. Mas antes de alcançarem a água, elas são surpreendidas por um tecido sintético que recobre os potes e está com larvicida. A substância acaba aderindo ao corpo das fêmeas que pousam na armadilha. Dessa forma, elas mesmas levarão
o larvicida para os próximos criadouros que encontrarem. Isso afeta o desenvolvimento dos ovos e as larvas ali depositadas. A estratégia deve ser expandida gradativamente pelo país. Inicialmente, esse trabalho contempla 15 cidades, mas é uma iniciativa muito bacana da Fiocruz. A gente vai acompanhar os resultados e torce para os melhores possíveis. Ainda sobre políticas públicas, o programa Cataforte vai ter investimentos de 40 milhões de reais e deve priorizar mulheres. O pacote incluiu qualificações das organizações de catadores e foi anunciado ontem pelo governo federal. A gente vai saber mais detalhes com Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional. O retorno do programa Cataforte para estimular catadores e catadoras de material reciclável de todo o país vai priorizar as mulheres, que são a maioria na liderança de cooperativas. A iniciativa faz parte de um pacote que inclui programas e investimentos para esses profissionais, anunciado nesta quarta-feira pelo presidente Lula e demais ministros. Durante o evento, um dos integrantes do movimento Eu Sou Catador, Sebastião dos Santos, disse que apesar de contribuir para o meio ambiente, ele tem essa profissão por necessidade e defendeu a remuneração do trabalho de catadores como uma questão de justiça social. A reciclagem, infelizmente, nesse país, ela nasce da fome, da pobreza, da exclusão social e econômica. 60% dos catadores ainda, presidente, se encontram dentro dos lixões. É desumano a situação que os catadores vivem. É degradante e insalubre. Mas são esses catadores que contribuem com 90% de todo o material reciclável que chega na indústria. O pagamento pelo serviço ambiental prestado não deve ser um sonho, deve ser uma justiça social para aqueles que trabalham e fazem com que o Brasil seja o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. Com o pacote de medidas, o governo quer fortalecer as cooperativas e associações, além de implantar um programa de gestão de resíduos sólidos e criar regras para a lei de incentivo à reciclagem. Segundo o governo, o Brasil tem, em média, 800 mil catadores em atividade, sendo que 70% são mulheres. Uma delas é Lúcia da Silva, da Confederação Nacional das Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis. Não reciclamos materiais recicláveis, reciclamos vidas. Sem os personagens que tem dentro das bases hoje, não teria esse evento aqui e nós não estaríamos aqui. E é muito satisfatório ser catadora de material reciclável, ser uma mulher negra. E quando a gente chega dentro das cooperativas, a maioria são mulheres. E por ser mulheres guerreiras, estamos na frente. Além da retomada do programa, o governo anunciou outras ações de apoio à reciclagem, como a qualificação de organizações de catadores individuais das cidades gaúchas de Canoas e Esteio. E também o programa Conexão Cidadã, para garantir o acesso de catadores aos programas sociais. Foi divulgado ainda um projeto voltado para os povos indígenas Yanomami, em ações de gerenciamento de resíduos sólidos. Durante o anúncio, o presidente Lula destacou que o total a ser investido no pacote anunciado passa dos 400 milhões de reais e destacou a importância do trabalho social de catadores e catadoras. É preciso que a gente leve a sociedade brasileira a não ver vocês nas ruas como catadores de papel e material reciclável ou como puxadores de carrocinha. É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão ou mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz. E isso vale mais do que a quantidade de dinheiro que foi anunciada aqui. Ainda no encontro, a Petrobras Biocombustíveis assinou um protocolo de intenções com uma cooperativa de catadores para a coleta seletiva de óleos e gorduras reutilizáveis, utilizados na produção de biodiesel. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Sobre educação, o texto do novo ensino médio foi aprovado nesta semana pela Câmara Federal e agora segue para a sanção presidencial. O texto já tinha sido aprovado pelos deputados em março, mas como passou por alterações no Congresso, voltou para análise na Câmara. Ele estipula aumento da carga horária nas disciplinas obrigatórias e o ensino de espanhol não vai ser obrigatório. O projeto aprovado é chamado pelos movimentos de reforma da reforma. Isso porque existia um desejo de reforma do ensino médio puxado pelo setor da educação, mas ele passou por muitas modificações no Legislativo até a última quarta-feira, quando a Câmara aprovou. Para se ter uma ideia, ela foi modificada pelo governo Lula depois de interferências nos dois governos anteriores, no caso, a gestão de Michel Temer e Jair Bolsonaro.
No texto que vai chegar para o atual presidente, a Câmara rejeitou avanços do Senado e aprovou a proposta de Mendonça Filho, que é o relator do texto. Para comentar esse cenário, o Programa Central do Brasil conversou com Mônica Ribeiro. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Observatório do Ensino Médio. A docente fez um breve balanço do modelo que foi aprovado agora. Vamos conferir. Que já em 2023 houve uma ampla mobilização da parte, principalmente dos estudantes, professores, contra o modelo, né? Pelo desastre que já vinha acontecendo, né? A ampliação do tempo integral ou de uma ampliação da jornada escolar sem condições efetivas de realização, mas a principal crítica recaía sobre os tais itinerários formativos e as disciplinas eletivas, né, que gerou aí, inclusive, nomes bastante esdrúxulos, né, que não tem base científica, como fazer bolo de pote, brigadeiro, cabelo e maquiagem, etc., e a diminuição da carga horária da formação científica básica mesmo da nossa juventude. Era sobre isso que recaía as principais críticas e gerou aquela mobilização. Em face dessa mobilização nacional, em abril, maio do ano passado, o MEC fez uma consulta pública, encaminha um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, que lamentavelmente caiu na relatoria do autor da medida provisória que deu origem a esse novo ensino médio e que tentou inicialmente manter ali a sua concepção original, mas por meio de um acordo foi feito um outro substitutivo ao projeto de lei enviado pelo MEC em setembro, outubro do ano passado. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, foi para o Senado e sofreu várias mudanças muito positivas, eu diria, né? A garantia de 2.400 horas para toda a nossa juventude. O ensino médio brasileiro é 85% em matrícula de rede estadual pública e vários outros elementos que a relatoria e o Senado aprovou. Havia um conjunto, eu diria, aproximadamente 20 alterações importantes, mas que não foram incorporadas na lei. Durante a entrevista para a apresentadora Luana Ibelli, Mônica afirmou que as mobilizações contra a reforma devem permanecer. Lembrando que após a aprovação no Congresso, o texto ainda segue para a sanção presidencial. O rito é esse, né? Agora a matéria aprovada na Câmara, já que já foi para o Senado e voltou, e o texto da lei, né, de fato vai para a sanção, não dá para a gente dizer, né, com segurança se o presidente Lula vai vetar um ou outro aspecto. Nós não podemos adivinhar algo assim. Mas todo o rito que a gente acompanhou leva a crer que o Ministério da Educação apoia o que foi aprovado. Haja vista, após a aprovação, as comemorações do ministro Camilo Santana já dando declarações em vários jornais, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, também sinalizando que estava apoiando o relatório do Mendonça Filho. Então, não dá para saber. Agora, em face de todos os retrocessos mantidos, é possível imaginar que, sim, haverá uma continuidade da luta pela defesa do ensino médio menos desigual, que não incida negativamente sobre os nossos jovens de escola pública, que são algo em torno de 7 milhões de estudantes, e que também sonham com a universidade, sonham em ir bem no vestibular e que não podem ter a sua formação científica básica fragilizada. Sempre lembrando que o Central do Brasil é uma parceria do Brasil de Fato com a TVT, vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h da tarde. Você confere pelo YouTube do Brasil de Fato e também pela TVT. E o Bem Viver de hoje fica por aqui, lembrando que amanhã estamos de volta, sempre a partir das 11h da manhã, a gente chega junto pela rádio brasildefato.com.br e a partir da 1h da tarde a gente chega aqui em São Paulo pela nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.